Vamos mais uma vez aqui falar do livro O Astro Intruso de Ramatiz, e lá vai. Então, Nibiru somente será identificado quando estiver adentrado no nosso sistema solar? Temos em mente, já que Ramatiz já deixou claro que esse planeta Nibiru está no nosso sistema solar desde 2003. Então, continuando. Os cientistas da Terra não possuem instrumentos para calcular a órbita desse astro, tendo em vista que ela apresenta forma elíptica que transcende em muito o sistema solar, não sendo possível determinar o Sol que a referencia e cujo semi-eixo maior é desconhecido. As primeiras visualizações do astro causarão especulações, gerando relatórios confusos, classificados de prematuros e provisórios, não havendo consenso quanto à origem desse astro e sua órbita completa. Pois é impossível aos homens o cálculo da excentricidade que determina a forma da elipse, pois seus eixos maior e menor não são conhecidos. Os cientistas habituaram-se a estudar e a conviver de perto com corpos celestes que se formam e navegam no próprio sistema solar. Algo galáctico dessa magnitude ainda é uma incógnita perturbadora. Mas vamos lembrar a questão relacionada com o nascimento de um espírito, por exemplo. Logo, após ser criado, esse espírito sem memória, porque não tem história, está no universo que é eterno e infinito. Em representação matemática, ele é um simples ponto no infinito e a probabilidade de se identificar um ponto no infinito é zero. Ou seja, ele existe, mas como um ser desprovido de noção sobre si mesmo. A encarnação surge então para retirá-lo desse estado de torpor. Tá, aqui Ramatiz está fazendo uma comparação entre o nosso avanço tecnológico com o nascimento ou a criação de um espírito, por exemplo. Então, prosseguindo. A partir da vida na matéria, ele começa a traçar suas referências iniciais na vida material temporal e pelas várias encarnações, conhecendo os limites da matéria, ele passa a ter a noção de infinito. Tendo a noção de tempo, ele compreende sobre a eternidade, assim como através da mente concreta, ele poderá saber o que é mente abstrata. E surge a velha história de que ele deixa de ser um simples ponto no universo, como referência não percebida, para ter dois pontos referenciais, um na espiritualidade após ser criado e outro na matéria, sua primeira encarnação. E com dois pontos ele forma a sua primeira reta da conscientização, começando a estruturar a geometria de seu microcosmo. Tá, rapidinho aqui, só para complementar, ele fala, vamos imaginar que o conhecimento ou o avanço tecnológico que o ser humano hoje tem, nós podemos comparar com como quando o espírito é criado. Quando ele é criado, ele não tem consciência de nada, ele simplesmente sente e vive. Não tem consciência do que está fora dele, fora daquela realidade dele, certo? Igual um bebê de 6 meses, digamos. Ele não sabe, ele não tem noção quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô. Não tem esse tipo de pensamento racional. Agora, quando o espírito já vai evoluindo pouco a pouco, já vai se desenvolvendo como o bebê, por exemplo, vai crescendo, vai fazendo as associações, vai brincando, vai formando ali os brinquedos um em cima do outro, vai diferenciando cores, aspectos e tal, ele vai ampliando a sua consciência, ele vai aumentando a sua capacidade de entendimento. Então é como se ele deixasse de ser somente um pontinho no infinito e fosse ampliando esse pontinho e fazendo conexões. É isso que ele quer dizer aqui. Então, continuando. Por outro lado, vamos lembrar a trajetória
Tá, essa aqui já fomos. É isso que os homens precisam olhar com mais cuidado, pois tendem a projetar as limitações da matéria, sua referência primária, entendendo-a não como simples referência, mas como paradigma, fazendo o trajeto inverso que os conduz à ilusão. Paradigmas são o infinito e a eternidade. E por essa razão, mesmo que os homens tenham futuramente tecnologia mais avançada, ainda ficarão à deriva quanto a eventos como o desse planeta Nibiru, cujos objetivos seguem diretrizes ainda não compreendidas pela humanidade. E a explicação é simples. Falta aos homens a consciência cósmica, aquela que lhes permite entender o valor crístico de cada ser. Quando resolverem parar de olhar só para o exterior e passarem a vê-lo apenas como etapa inicial, para que se preocupem com o que acontece em seus espíritos, como os tormentos que afloram em seus íntimos, e tentarem corrigi-los numa luta incansável pelo aprimoramento espiritual, então se elegem voluntariamente para jornadas evolutivas onde não encontrem mais planetas como esse do planeta intruso. Enquanto isso não acontece, não adianta aprimorarem tecnologias, pois o mais importante de tudo, que é a compreensão íntima, ainda não existe. E o astro continuará passando e voltando para aqueles que não sabem identificá-lo, mesmo que contem com a ilusão de aprimoradas tecnologias. Bem, gente, então aqui ele fala que enquanto a gente não tiver essa compreensão íntima, que é essa consciência interior de que nós somos espíritos encarnados aqui na Terra e que nós viemos do plano espiritual, nós somos seres espirituais em experiência na matéria, enquanto nós não aceitarmos essa realidade, todo tipo de conhecimento material ou tecnológico que a gente tiver vai ser incompleto, porque só vai levar em consideração a parte material. E a causa de tudo que existe, a origem de tudo que existe está no plano espiritual. Então, mesmo se dá com a nossa ciência, enquanto os nossos cientistas só ficarem na tridimensionalidade, vai faltar respostas. Não terão respostas as questões que eles têm. Por quê? Porque eles não estão levando em consideração ou não conhecem ainda a parte espiritual das coisas. Então, essa é a grande dualidade aí que nós vivemos, do querer entender coisas espirituais sem levar em consideração exatamente esse plano espiritual, ok? Até a próxima vez!